Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos. Vocês estão bem? Eu estou muito bem, né? Bom, passei uma semana bastante bacana aí e tudo, né? Semana cheia de trabalhos e tudo mais, né? Começo de mês é complicado, né? Bom, eu queria comentar aqui duas coisas aqui com vocês, né? Duas coisas que eu vou falar aqui são a minha opinião apenas, nada mais do que isso, tá? É o que eu acho, posso estar errado, posso estar certo, né? Mas é minha opinião, é o que eu particularmente penso sobre, né? Bom, eu não sou um portador de notícias de Fórmula 1, né? Acho que, já falei isso várias vezes, mas torno a dizer que acho que há outros canais de Fórmula 1 que fazem isso, que foram feitos justamente para isso e que fazem muito bem. E eu gosto assim de ouvir muitas notícias assim e tudo mais, mas difícil vocês verem eu dando uma opinião sobre o assunto, né? Com exceção de algumas opiniões mais mirabolantes, mais absurdas ou mais, né, mais destacáveis, né? E hoje aqui nesse vídeo eu quero fazer sobre dois assuntos, né? Primeiro sobre a Alpine, né? Essa equipe aí que sem comentários, assim, sem comentários, sem que eu vou comentar, né? Vai entender, né? Meu raciocínio lógico dessa frase minha, né? E também sobre uma declaração do Hamilton que me deixou bastante aborrecido com ele, tá? Vamos começar pelo Colapinto, né? Alpine, depois de 6 etapas, 6 ou 7, acho que é 6, né? Deixa eu ver, Austrália, China, Japão, Bahrein, Arábia Saudita e agora Miami, 6 etapas. Né? Após 6 etapas, o Jack Durham saiu, né? E aí, a Alpine vai ceder a posição do Jack Durham para entrar o Franco Colapinto, né? E coincidentemente, o chefe de equipe, Oliver Oakes, né, que é o chefe de equipe da Alpine, tomou a decisão um dia antes do anúncio do Colapinto de sair da Alpine, né? A Alpine é o seguinte, né? A Alpine é uma zona, né? Ano passado eu vivia criticando a Alpine em todas as oportunidades que eu podia, né? Desde a pintura do carro dela, desde o fato dela ter sido a pior equipe no ano passado, essas coisas todas, né? E nesse ano minha abordagem assim mudou bastante com a Alpine, né? Mas a Alpine, senhores, é uma zona. O fato de eu não mencionar a Alpine não impede o fato da Alpine ser uma zona, né? Porque mais uma vez é trocado o chefe de equipe. É a equipe que disparadamente desse grid todo é a equipe que mais muda de chefe de equipe. E aqui entra o Flávio Briatore, essa aberração que infelizmente está na Fórmula 1 nos dias de hoje. Eu já deixei isso muito claro várias vezes, que eu não sou a favor desse cara estar na Fórmula 1. Porque eu acho que esse cara estar na Fórmula 1 é uma ofensa à Fórmula 1. Porque esse cara foi o cara que fez a ordem para Nelson Piquet, lá em 2008, bater de propósito para o companheiro de equipe dele, o Fernando Alonso, na época, vencer a corrida. Então, ele mexeu no resultado de uma corrida. E a FIA baniu ele, né? Baniu ele até mesmo de estar presente nos eventos da Fórmula 1. E, com o passar dos anos, ele foi se tornando cada vez mais infiltrado na Fórmula 1. E hoje é nada mais, nada menos do que ele ocupa hoje o cargo de chefe principal da Alpine, né? O cargo de chefe de equipe da Alpine, que era do Oliver Oakes, e ele era conselheiro, né? Ano passado que ele voltou assim, a de fato estar em uma equipe, né? Pela Alpine, apenas como conselheiro, né? Eu já sabia muito bem que esse cara não ia ser só um conselheiro, né? E desde o início ficava muito evidente da preferência dele pelo Colapinto, né? O Franco Colapinto, ano passado, era um piloto assim que eu, honestamente falando, achava ele rápido, achava ele que ele tinha caráter,
achava que ele tinha postura, mas é um piloto que se sujeita muito a acidentes, né? Em tão pouco tempo que esteve na Fórmula 1, é um cara que direto se envolveu em alguns acidentes bizonhos, né? Vários acidentes fortes, né? Tanto é verdade que foi um dos pilotos que mais bateu no ano passado, mesmo não sendo um piloto que iniciou na temporada. Então isso mostra muito o que é o Franco Colapinto, né? É um piloto muito rápido, é um piloto com muita postura, mas é um piloto que está diante de um cenário onde ele bate muito. Mas o que é o Jack Durham nessas 6 corridas? O Jack Durham, na minha opinião, foi uma decepção no sentido assim, se você comparar os outros novatos, né, o Antonelli, se você comparar ele com o Hadjar, se você comparar ele com o Bortoleto, enfim, se você comparar ele com todos os outros novatos, ele foi a maior decepção. Ou comparar também com o Berman, ele foi a maior decepção. Mas, honestamente falando, não acho que era para a necessidade disso, né? E a demissão do Oliver Oakes, ela é misteriosa, né? A demissão de cargo de chefe de equipe é misteriosa. Por que é misteriosa? É misteriosa porque porque foi um dia antes desse anúncio da Alpine, né, de que estaria substituindo o Jack Durham pelo Franco Colapinto. O Franco Colapinto estaria entrando no lugar do Jack Durham, né? E é estranho também porque não teve motivo aparente, né? Não tem, assim, pelo menos até onde eu apurei melhor, não teve nada sobre, assim, algo mais surpreendente, vamos chamar assim, do porquê, né? Mas, baseado nos fatos que aconteceram ao longo dessa semana, né, dele se demitir um dia antes do anúncio, eu estou supondo que, na minha opinião, seja porque ele, talvez farto de ser um chefe de equipe só de papel, né? Porque todo mundo sabia que quem é que manda ali mesmo é o Briatore, né? Talvez farto disso, talvez por ter sido contra a decisão da Alpine de trazer o Franco Colapinto, talvez tenha esses vários fatores, né? Talvez tenha implicado para ele deixar este cargo, né? Ninguém sai de um cargo desse, um cargo respeitado desse, à toa. Ninguém sai à toa, assim, tô meio desgosto disso aqui. Não, né? Eu acho, assim, que é um cargo, assim, muito valorizado, e acho que alguém faz isso em sã consciência, para mim, né? Não sei o que esse cara, não sei nem sequer porque ele se tornou um chefe de equipe, se a pessoa sai por livre e espontânea vontade, na minha humilde opinião. E é como eu falei, a Alpine não é o primeiro, nem vai ser o último, que vai ser o chefe de equipe, vai sair dessa equipe, né? Mas falando sobre o Jack Durham, na minha opinião, ele não me surpreendeu como eu esperava, mas também não foi um piloto complexo, assim, de se entender, no sentido de o que esse cara está fazendo na Fórmula 1. Eu acho que ele teve alguns momentos, teve alguns mínimos lampejos, onde ele sabia bater de frente com o Gasly, que é o seu companheiro de equipe. Então, esse raciocínio, para mim, eu não consigo não imaginar de que foi premeditado, de que ele sabia de que ele faria apenas 6 corridas. Bem ou mal, não interessa, ele sairia de qualquer maneira, né? E acho, assim, que não podemos resumir do Jack Durham ao seu acidente no Grande Prêmio do Japão, né? Onde ele sofreu um fortíssimo acidente ali na primeira curva por conta do DRS, né? Dele errar, dele tentar fazer a curva com o DRS acionado, né? Eu não vou me resumir a isso pelo Jack Durham. Acho que ele foi muito mais do que isso. Mas falar também que ele foi extraordinário, eu me recuso a falar, porque eu acho que para mim ele passou longe de extraordinário. Para mim ele me parece minimamente ok, né? Então, neste quesito, eu acho que ele realmente não teve nada assim, sabe? E se vocês me perguntarem, mas quem é melhor?
O Franco Colapinto pelo que já mostrou, pelo pouco que já mostrou, ou o Jack Durham pelo pouco que se mostrou? Eu, particularmente falando, prefiro o Colapinto. Acho que o Colapinto já mostrou muitas coisas que o Durham não mostrou, né? Eu acho assim que é um piloto que tem um talento, mas a gente sabe que, além disso, ele também é muito forte na área comercial, né? Que dizem ser um grande fator que implicou muito para essa decisão, né? Mas o Colapinto, eu não sei até onde ele vai parar com esses acidentes que ele comete. Eu entendo que pilotos espetaculares hoje eram chicanes ambulantes, né? Assim, pilotos que batiam muito no passado. O Verstappen de hoje é muito diferente do Verstappen do passado, porque o Verstappen do passado vivia batendo. O Leclerc de hoje não é o mesmo Leclerc do passado, que vivia batendo também. O George Russell também batia muito, principalmente em 2023, e hoje é um dos melhores pilotos do grid. Então é uma evolução, é uma experiência. Um piloto de Fórmula 1 precisa, basicamente, precisa desse período de acidentes para ter amadurecimento, né? Para amadurecer tudo, sua velocidade, para conseguir administrar a sua velocidade de forma mais perfeccionista. Mas o Colapinto eu não sei, eu acho que para mim, eu não consigo imaginar ele tendo essa evolução. E também ele chegou na Fórmula 1 sem nenhuma pressão. Esse menino não chegou com nenhuma pressão, por quê? Porque ninguém colocava expectativa no Colapinto. Ninguém colocava. E agora, nesse cenário, que diz a Alpine, inclusive, que vai dar 5 corridas de prazo. Porra nenhuma. Para mim, essa foi de fato a última corrida do Jack Durham. E essa vai ser o restante. E o restante da temporada toda vai ser com o Colapinto. Tanto pela questão do talento, onde o Briatore acredita que se tem talento, quanto pelas questões comerciais que ele tem, que acrescentam muito financeiramente para a equipe, né? Mas eu não acho, honestamente, que ele vai... Mas eu acho, honestamente, assim, que ele vai ter um tipo de pressão diferente agora. Porque agora ele vai vir com a pressão de que, vim substituir alguém que, vamos falar a realidade, não se fez por razão de ser demitido a essa altura do campeonato. Vamos ser sinceros, o Jack Durham não é nada demais, mas ser demitido agora? Não, eu acho que não. E assim, na minha humilde opinião, isso mostra, isso para mim é o que resume a Alpine, o que resume a Renault nesses últimos anos. Uma equipe desorganizada, uma equipe desinteressada no esporte como um todo, mas que toma decisões asquerosas. E tantos chefes de equipe que ela já teve ao longo desses anos, como nenhuma outra equipe jamais teve, mostra muito que a Alpine, mostra muito que a Renault, mostra muito que é esse grupo. O fato desses caras largarem de mão, por vontade própria de serem equipes fabricantes, para se tornar uma equipe com motor de outra equipe, deixar de ser uma equipe fabricante, resume muito que é a Alpine. Resume muito a incompetência que é essa equipe, né? Então, eu não me surpreendo com esse tipo de notícia vindo da Alpine, né? A Alpine, mas vamos ser justos, a Alpine não está numa situação do campeonato assim, tão ruim assim, mas é uma equipe desorganizada, desinteressada no esporte como um todo, que está hoje no esporte mais por uma questão de mídia. Não é uma questão assim de querer, de ter vontade, de ser uma equipe que queira acrescentar algo para a Fórmula 1, que é ganhar na disputa, que é ser uma equipe grande, nada disso, porra nenhuma. É uma equipe que está ali por meios comerciais, que está cagando para a Fórmula 1 e que vê a Fórmula 1 apenas como um marketing para ela lucrar como fabricante de automóveis, né? E também por outros fatores também. Então, essa é a Alpine. E essa notícia é mais Alpine possível do que essa notícia, do que essa mudança, do que trazer esse cidadão para ser chefe de equipe e conselheiro, né, de múltiplas funções na equipe.
é o que resume a Alpine. É só a Alpine que tem essa capacidade patética de se apequenar desse jeito. Então eu não estou surpreso por ser a Alpine que faz essas decisões, nem nada. A minha única surpresa é que estava demorando da Alpine fazer isso. É o que eu particularmente penso. Principalmente na questão de admitir publicamente que o Briatore é o poderoso chefão nessa equipe, né? Então, é isso que eu particularmente penso sobre essa equipe e tudo, né? E sobre essa decisão, né? Então, eu acho que é uma decisão precoce. Tudo bem, você não... O Jack Durham não era essa coisa toda. Nesse pouco tempo de Fórmula 1 ele mostrou que não é esse cara todo. Mas acho que, na minha opinião, trazer o Colapinto eu acho que para mim é dizer assim, ó, não interessasse o que você fizesse, pouco interessa o que o Jack Durham... Se o Jack Durham vencesse corrida, não, vamos ser mais realistas, se o Jack Durham fosse pro pódio, nem mesmo assim ele deixaria de ser substituído. Só demoraria mais. E ainda por cima que um dos patrocinadores do Colapinto ainda conseguiu a proeza de anunciar que ele estaria retornando à Fórmula 1 de fato, assim, confirmado, muito antes dessa notícia oficialmente aqui. Então, não estou surpreso com isso. Não estou surpreso se tratando de Alpine, né? Então é isso aí que eu particularmente penso. Mas é complicado isso, né, cara? É patético isso, cara. É patético porque é uma equipe que claramente está desinteressada na Fórmula 1 e tudo, entendeu? E é muito vergonhoso você ver um cara que cometeu um erro, uma barbaridade escandalosa, igual cometeu em 2008, no caso o Flávio Briatore, hoje voltar à Fórmula 1, como se nada tivesse acontecido. Eu acho que o ridículo da vez, o nariz de palhaço nessa hora fica para a Fórmula 1, né, que foi feita de trouxa por ter autorizado esse cara a voltar à Fórmula 1. Né? Beleza, eu entendo assim que o Briatore já revelou muitas promessas que se concretizaram. Para quem não sabe, foi ele o cara que lançou o Schumacher, assim, foi ele que fez o Schumacher ser campeão lá em 94, 95. Foi ele o chefe de equipe do Schumacher, né, no caso, nesses anos aí que ele foi campeão. Foi ele o chefe de equipe quando a Renault, nos últimos anos de boa fase da Renault, lá em 2005, 2006, com Alonso, ele estava lá. Ele é um piloto que realmente vê talento e tudo, mas, na minha opinião, eu não sei se isso vai conseguir concretizar o Colapinto. Eu espero estar errado, eu espero que o Colapinto nos cale, mostre resultados, mostre ao que veio, mas se tratando de Alpine e tudo, eu não me surpreendo com essa notícia, com toda a sinceridade que eu digo aqui a vocês, tá? Então é isso aí que eu particularmente penso. O vídeo ficou um pouco grande sobre a minha opinião que eu penso da Alpine, mas eu vou fazer um vídeo específico sobre um comentário do Hamilton aqui, tá, senhores? Mas no mais, é isso aí sobre esse assunto, tá? Espero que vocês tenham gostado, posso estar errado, tá? Mas é o que eu particularmente penso, tá? É o que eu particularmente penso sobre essa notícia não tão mirabolante assim, se tratando de Alpine, né? Então é isso aí, pessoal. Um fortíssimo abraço a todos e falou, é nóis.